Olá, queridos colegas de educação. Olá, sociedade friburguense. O nosso podcast Frente com a Verdade, não só no formato bancada, onde eu tenho o privilégio de trazer o convidado face a face comigo, tem um novo formato. Começamos desde o ano passado em formato live, onde eu posso expandir realmente a proposta do nosso programa e mostrar que a internet quebra fronteiras. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui uma mulher como eu, que gosta de política, uma mulher que está à frente de várias propostas. E vamos estreitar diretamente de Nova Friburgo, indo agora para Maricá. Recebo hoje, com muita alegria, Luana Gouveia, que é presidente do núcleo do meu partido, o Partido Novo, na cidade de Maricá, também pré-candidata a deputada estadual, mãe atípica como eu, com muita honra, defendendo a bandeira da inclusão, que é uma causa muito nobre. E eu quero agora passar a ela a palavra para que fale não só conosco aqui de Nova Friburgo, mas aonde chegará esse programa, o alcance que tem nas redes sociais. Seja bem-vinda, Luana. Receba aqui um abraço com um beijo grande meu no seu coração, agradecendo o seu aceite por estar conosco, dividindo um pouco da sua trajetória. Imagina, Cris, primeiramente, bom dia. É uma honra, é uma satisfação muito grande poder fazer parte desse podcast. Ter aceito esse convite para mim é muito gratificante. Agradeço você pelo convite. A comunidade friburguense, né? Cidadãos friburguenses aí, a gente está caminhando, né? Como mulher, como mãe, como ativista política, empreendedoras, em defesa de valores de políticas públicas. E é isso. Eu gostaria de me apresentar aqui para o universo inclusivo, né? Eu sou Luana Gouveia, tenho 1,74 m, cabelo claro, sou branca e visto uma blusa preta com a escrita Inclusão, Educação, Respeito e Justiça. Sou mãe de 4 filhos e o Henrico é o meu caçulinha que tem a síndrome de Down. Minha luta começou aqui em Maricá 7 anos atrás, lutando pelos direitos da pessoa com deficiência. Luana, vamos falar por etapas. Você traz muitas bandeiras importantes, porque eu sou professora concursada, eu defendo aqui a educação na minha cidade, ferozmente. Também sou mãe atípica, com muita honra. Eu sou mãe de 3 filhos e meu filho caçula tem TOD num nível bem severo. E eu quero iniciar por uma questão que me incomoda bastante, mas que também me conforta, que é a mulher na política. Muitas das vezes, quando a mulher se interessa pela temática da política, assim como os homens gostam de jogar futebol, a gente é vista com um certo desdém ou até um certo descaso. E hoje você está à frente do núcleo dentro de Maricá, do Partido Novo. Eu quero que você me fale do seu trabalho e como você o desenvolve aí em Maricá, trazendo todas as reflexões do Partido Novo e também na defesa, trazendo outras mulheres para a política, o que você pode estar passando e incentivando a que mais mulheres abracem a questão da política, porque a gente respira política 24 horas por dia. É verdade, Cris. Em 2024, na verdade em 2023, eu recebi o convite para vir como vereadora aqui pelo município de Maricá, defendendo a pauta da inclusão, sendo uma representação das mulheres na política. Em 2024, essa direção foi mudada e eu fui convidada pelo partido que eu estava a vir a candidata a vice-prefeita de oposição aqui na cidade de Maricá, que você sabe que é uma cidade onde tem o prefeito atual, Washington Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT. E Maricá tem uns royalties que chamam muito atenção. Sim. E é o pulmão da esquerda a nível mundial. Sim. Né? A nível nacional. Então, a gente tem que entender que Maricá é a menina dos olhos do PT, a nível nacional, saindo de Maricá e se expandindo para todo o Brasil. Eu aceitei esse convite com muita honra, na época era com um candidato e trocaram para outro candidato, e eu acabei me vendo ali como vítima de crime de gênero.
Você tá, já né? tinha participado como cidadã da política na questão do executivo ou foi a primeira vez? Primeira vez que eu entrei na política, até porque eu não tinha interesse nenhum em me envolver na política. Inclusive, conselheiros disseram para mim, Luana, você tem mais funcionalidade fora da política do que dentro da política, porque eu sou de serviço social, eu atuo Hum, nessa área com muita força, né? E aí eu ouvi de um certo mandatário que se eu não estava satisfeita com a política local, eu deveria vir e fazer melhor. Foi aí que eu aceitei o convite, foi aí que eu aceitei entrar, porque eu sou uma mulher de desafios, né? Eu amo uhum. desafios, eu amo coisas novas. E, e para mim, ser subestimada é uma flecha, né? Quando me subestimam, aí que eu vou mesmo e aí que eu avanço. Então, eu aceitei esse convite com muita honra, com muita dedicação. Não saía das ruas fazendo campanha. E o partido recebeu recursos, não foram me passados nenhum recurso. Fiz campanha zero recursos, enquanto candidato a prefeito da chapa, a chapa Sangue Puro, Sim, me tratava com muita hostilização, querendo me tirar o tempo todo, abafar a minha visibilidade, que estava crescendo na cidade, que estava sendo bem aceita, e não só comigo, mas também com outra candidata que estava vindo pelo partido. E essa candidata foi até o Ministério Público, com algumas testemunhas, se eu não me engano, foram 4, denunciar as ações e as atitudes desse candidato. Na época, Cris, como eu nunca tinha passado por isso, era uma primeira experiência, as pessoas me chamavam de ingênua. Eu não digo, eu não aceito essa palavra ingênua. Eu aceito a palavra falta de experiência. Eu sim. acho que se adequa mais ao que eu passei, né? Devido à minha falta de experiência e à minha luta real pelo que eu acredito, pelos princípios, pelos valores, pela moral. Antes de ideologia política, eu defendo a ideologia cristã, tá? Eu tive medo, eu tive receio de ir até o Ministério Público e estar dando o meu depoimento, mesmo sofrendo, mesmo passando por tudo que eu passei. Até que a promotoria me intimou, né? Eu fui intimada para dar o meu depoimento e eu me tornei testemunha vítima do caso, que está até hoje na justiça. Sim. O candidato está vivendo normalmente, né? O julgamento ainda não saiu, e às vezes a gente ainda tem que ser confrontada com algumas afrontas que aparecem ainda, porque Maricá, apesar de ser um município muito grande, é maior até que São Gonçalo e Niterói juntos, a gente acaba se conhecendo, a gente acaba fazendo parte dos mesmos grupos, fazendo parte do mesmo coletivo, e isso é algo que ainda dá um incômodozinho, dá aqueles gatilhos que a gente tem algumas lembranças ainda do que eu tive que me submeter para me manter na política. Luana, após essa situação que você colocou, e ela foi vinculada na imprensa, né? Que é a Sim, situação judicial, algum momento você pensou em desistir da política? Ou isso te deu todo mais dia. força? Todos os dias eu pensava em desistir. Todos os dias eu acordava, eu me olhava do espelho, mas eu lembrava da minha causa. E quem tem causa, Cris, tem propósito. Sim, E quando a gente tem um propósito, a gente não pode deixar ele de lado por conta de ataques. sim, A gente tem que resistir. sim, A gente tem que exatamente. resistir. E você tem aí uma causa que me incomoda muito aqui em Nova Friburgo, que é a inclusão. Eu, como professora da rede, uma professora de carreira de mais de 20 anos, nós temos atravessado pela prefeitura uma situação muito delicada com a inclusão que nos veio sem uma capacitação, sem recursos, enfim, várias questões que não vêm ao caso nesse momento. E a inclusão hoje, ela não é um problema só das mães atípicas, ela é um problema público, né? Ela é um problema de governos. Por quê? Uma criança, quando ela vai para a escola regular e ela tem uma especificidade mais severa, ela precisa ser incluída naquele ambiente. Quem vai recebê-la tem que estar amparado, estruturado e capacitado para isso. Então, a pauta da inclusão, mesmo depois de eu ter descoberto na minha casa essa questão com o meu filho caçula, ela é uma pauta que está ganhando uma amplitude muito
muito grande nacionalmente. E talvez hoje eu possa te dizer com toda a propriedade que você vai lá na frente ser uma grande precursora da defesa disso, né? Onde você estiver politicamente. Então, mesmo que a gente vivencie momentos de dores, você tem o seu momento. Eu tive aqui em Friburgo, atravessamos judicialmente uma questão bem séria. Eu fui vitimada com vários processos administrativos que não foram no meu laboral. Está tudo na justiça. Eu sofri uma perseguição que eu não podia nem discordar das postagens da atual gestão, que eu era alvo. E hoje eu estou aqui, no De Frente com a Verdade. Então, eu acho que, como você falou, tudo tem propósito. Nada acontece por acaso. Mas a ferida fica. Eu também estou numa cidade que, às vezes, os grupos, a gente acaba se encontrando e aquilo dispara gatilhos. Então, você tem que estar muito blindada e preparada para continuar firme no seu propósito. Não é? E eu costumo dizer hoje, eles tentaram me derrubar, mas acabaram me dando um microfone. Então, a minha causa se tornou bem maior. Isso aí. E, Luana, eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente para cá, para Nova Friburgo, como é visto aí na sua cidade, e aí eu quero a sua opinião, não só na área social, mas também como mãe, a inclusão. Como é feito esse trabalho aí dentro das unidades escolares? Se existe uma Secretaria da Mulher que faz movimentos nessa área? Hoje nós estamos especificamente, dia 21 de março, falando sobre a síndrome de Down. Olha só que interessante. Aqui na minha cidade está tendo um evento lá no GPH, todo voltado para a síndrome de Down. E eu queria que você falasse um pouco, desse esse panorama para o pessoal daqui de Nova Friburgo, para as minhas colegas do magistério, para as mães atípicas da minha cidade, que são professoras, como é vivido essa questão da inclusão em Maricá, e principalmente também para as servidoras, se elas conseguiram a redução de carga horária, que é uma outra briga que está aqui muito latente em Friburgo. O que você puder estar nos informando sobre isso? Então, Cris, Maricá é uma cidade que vem de um marketing que na prática não existe, tá? A gente tem aí um piso salarial muito bom, direcionado à área da educação, né? Como a gente pôde até ver ontem uma matéria que saiu, Sim. mas a gente tem alguns problemas também relacionados a isso. Maricá atua muito quem vem de indicação política, né? Eles não se atentam tanto ao profissionalismo, mas sim ao apadrinhamento político que existe na cidade. É óbvio que tem os méritos, mas eles são minorias em todos os setores aqui em Maricá. Então, o cenário de Maricá hoje, ele é totalmente visto de uma forma na educação, estamos falando de educação, mas isso está em todos os setores, tá? Sim. Complexo porque a gente está falando de um setor importantíssimo, que é onde começa a criação e a movimentação social do indivíduo dentro da sociedade, né? Ali é onde ele passa a ter os primeiros convívios dele fora do ambiente familiar, é ali que ele vai ter o acolhimento, é ali que ele vai ter muitas vezes até alimentação, Sim. que ele não tem a ser ofertada dentro de casa. E para o indivíduo que precisa de necessidade, de um acolhimento especializado, que tem a necessidade especial, isso se torna muito difícil, porque tem questão também de seletividade alimentar, tem questão de cuidados individualizados, e a estrutura hoje não está preparada para isso. Não está. O que vemos hoje são professores altamente sobrecarregados, sem vamos dizer, um preparo para estar lidando. Eu não gosto nem de falar a palavra qualificação, sem qualificação, porque a qualificação ela existe, mas não tem um preparo, não tem uma dinâmica de reciclagem que faça aquele profissional compreender melhor aquele indivíduo com necessidades especiais. Então, a gente tem aí um número muito alto de professores sobrecarregados que estão pedindo até afastamento. Sim, acontece aqui também em Friburgo. Afastamento da sala de aula, da escola. A gente tem diretores sendo ameaçados no nosso município, porque Maricá é uma cidade que está crescendo, mas dentro de uma desordem,
cresce populacionalmente, mas não cresce em desenvolvimento econômico. Somos uma cidade com assistencialismo, ele fala muito mais alto do que o empreendedorismo local. E o vitimismo, né? Essas famílias acabam trazendo esse vitimismo para a escola. Não digo as famílias atípicas, mas as famílias que levantam bandeiras segregacionais na nossa sociedade. Então, a direção, as escolas não estão conseguindo lidar com todos esses assuntos, tanto crianças atípicas, quanto famílias militantes, quanto esses mimimis que a gente vê dentro da sociedade acontecendo. O Conselho Tutelar é uma questão muito séria que a gente precisa tratar também desse assunto, porque muitas pessoas não têm a consciência da importância de elegermos pessoas responsáveis e capacitadas para esse cargo de conselheiro tutelar. As escolas aqui em Maricá, elas às vezes fazem a chamada, o conselho tutelar não aparece. Os meus 4 filhos eram da rede municipal, meu mais velho sofreu 5 tipos de agressão e em nenhuma delas o conselho tutelar apareceu com o chamado da escola. Então, a gente não tem uma rede de suporte dentro dessas instituições que tanto os alunos quanto os professores e os funcionários ali no geral da rede de educação precisa, que é ter um psicólogo, que é ter um psicopedagogo presente na escola, não só de rota, mas presente. Orientador educacional. Exatamente, o conselho tutelar ativo dentro dessa unidade escolar e a guarda municipal fazendo a ronda. Isso também é muito importante para a gente garantir a segurança tanto dos profissionais da área da educação quanto dos alunos. A sua cidade, existe Secretaria da Mulher, como aqui em Nova Friburgo, ou não? Então, ainda é muito vasto, é muito vago, nada funcional, Sim. tem de nome, Sim. né? Eu fiquei sabendo aí que o CRPI, que é um centro de referência de inclusão, é mais uma autarquia do governo, então o governo aqui, ele infla a prefeitura de autarquias, então nada, é muita pouca coisa que sai da prefeitura direto ao cidadão. Tudo é muito à base de contratos, tudo é muito à base de serviços de indicação. Então, existir, existe. Mas não temos eficiência dentro desses polos, dentro desses centros que não se comunicam aqui na nossa cidade. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande. Quando a gente luta pela inclusão, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de segurança pública. De respeito. Né? De respeito, né? De respeito. A gente está falando de tudo que engloba quase todas as secretarias. Secretaria da Mulher, que vai acolher aquela mãe que está sobrecarregada, né, que precisa ofertar o atendimento psicológico a essa mãe, que muitas vezes é abandonada pelo seu parceiro. Sim. Então ela acaba tendo uma sobrecarga potencializada pela falta de apoio familiar. Essa mãe muitas vezes não tem rede de apoio para continuar a sua profissão, então ela tem que paralisar a sua vida em prol de dedicar ao seu filho, né? Ou a pessoa que ela está sendo responsável ali naquele momento, como tem muitas avós, muitas tias tomando esse lugar. Então, assim, Cris, recursos a cidade tem, marketing também, mas falta muita responsabilidade em relação à administração de políticas públicas aqui no nosso município. Engraçado que brevemente estaremos, se Deus quiser, ao vivo. Todo esse cenário que você está me descrevendo de Maricá lembra muito, e é o cenário que eu vivencio aqui em Nova Friburgo, como mãe, como funcionária, como cidadã. E todas essas inquietações, Luana, toda essa questão muito latente da inclusão, que você tem conhecimento de causa por ser, assim como eu, mãe atípica, graças a Deus, é que te levam a tomar esse passo de vir pré-candidata a deputada estadual? Sim, na verdade, como eu disse para você, aqui, pega comigo, com licença, Cris, rapidinho. Na verdade, foi o que eu disse no primeiro momento. A todo tempo eu pensei em desistir. E quando acabaram as eleições de 2024, nós conseguimos quase 28 mil votos. E a maioria das pessoas, eu acho que era o que mais incomodava o candidato da chapa, que tinha muita rejeição. Elas diziam assim: Luana, eu vou votar nessa chapa por causa de você.
pela sua credibilidade, pela sua luta, pelo seu empenho. Dá 7 horas da manhã você tá na rua, dá 9 horas da noite você tá na rua, 11 horas da noite você tá na rua. E aí a gente conseguiu muitos votos. Só que eu tava vindo como vice, né? E vice, como ele mesmo disse, né? Não tem representatividade de voto. Ele falou para mim isso: você não é nada, você é uma pessoa fútil. Então, se ele acha que a minha causa é fútil, não é um problema meu. Mas alcançamos aí 20, quase 28 mil votos numa cidade totalmente dominada pelo assistencialismo, pelo Uma boa PT. votação, viu? Um bom Oi? número. Um bom número, viu? Sim, Um sim. bom número. E só não tivemos mais por conta da rejeição Sim, do cabeça da chapa, na minha visão, no meu sim. ponto de vista. E o atual prefeito, que é do PT, ele teve 91 mil votos. Quase o mesmo número de assistidos aqui na prefeitura. Sem sair de casa, sem fazer campanha, sem ir na rua, só fazendo campanha de gabinete. Então, quando acabou as eleições, eu estava muito cansada, arrasada, que veio aquela emoção toda, mas aquela sensação de dever cumprido. Mas assim, Cris, eu estava decidida a não querer mais nada com a política. Até que eu recebi o convite para ir no gabinete do deputado federal Luiz Lima e expliquei toda a situação que eu havia passado aqui em Maricá. Ele ficou muito chateado com o que havia acontecido. E ele me acolheu. Ele hoje eu falo que ele é o meu padrinho político. Ele é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, porque se eu estou aqui hoje, ainda nessa luta, né, vindo aí a um cargo, almejando um cargo político, foi por intermédio dele, que Eu, falou: Luana, não desista. Eu tenho os mesmos sentimentos que você em relação a algumas coisas, mas eu quero te fazer um convite. Vem para o Partido Novo. Vem para o Partido Novo, que aqui vai ser diferente para você. eu quero abrir um adendo aí à sua fala, Luana. O deputado federal Luiz Lima, nós só estivemos juntos ao vivo uma única vez, né? Que foi na campanha passada. Eu vim candidata Uhum. a vereadora pela primeira vez. E eu estive com o deputado em Bom Jardim, é um município próximo aqui de Nova Friburgo, onde ele estava apoiando um candidato a prefeito de lá, que era o Marlon. E o deputado federal Luiz Lima, ele é muito querido aqui na minha cidade. Ele chegou a ter um número bem significativo de votos aqui, mais de 10 mil votos. Eu fui e sou eleitora dele. É um parlamentar extremamente acessível, uma pessoa simples, e quando a gente fala essa palavra simples, é aquele de te olhar olho no olho, de cumprir a sua palavra, como você cita aí, que ele é o seu padrinho político. Não me é nenhuma surpresa, porque quando ele pega uma causa, ele atua naquela causa. É um deputado que traz muitas emendas orçamentárias para a minha cidade. Há pouco antes de eu lhe entrevistar, eu estava aqui com um político ligado a ele, que é o vereador Maicon Gonçalves, e a gente estava falando dessas emendas que o Luiz poderia levar para outra cidade e traz e apadrinha com Nova Friburgo. E é uma pessoa muito benquista aqui na minha cidade, muito querido aqui, muito conhecido. Inclusive, ele tem uma residência aqui em Friburgo. Então, Luiz Lima, realmente, ele é um político que merece estar no cargo que está, porque ele é um político de ação. É uma pessoa realmente que não é de falácias. Ele fala, se ele puder cumprir, ele fará dessa forma. E eu queria lhe perguntar, Luana, vamos ver, estamos aí chegando, né, numa campanha, uma campanha que é importante, presidente, senador, governador, mas eu vou me reportar especificamente deputado federal e deputado estadual. O que você pensa nessa pré-candidatura, nas 3 bandeiras principais que você estará defendendo, caso eleita, o que move o seu mandato, o que move esse desejo de estar lutando, representando uma parcela da sociedade? Seria realmente a inclusão? Assim, Cris, na verdade, o que me move a estar lutando, mesmo diante de todos os desafios que eu tenho enfrentado ainda, tá? Recursos,
enfim, os outros partidos estão chegando aí forte para investir em seus Sim. candidatos, os candidatos muitas vezes do sistema, né? E eu sei e tenho consciência desse desafio que a gente vai enfrentar em 2026, que é um ano decisivo para o nosso país. Muitas pessoas ainda não se atentaram a isso. Eu digo que é a eleição mais importante que a gente já teve no Brasil. Eu concordo Então, com você. assim, a gente tem que se conscientizar muito em relação aos nossos candidatos, pesquisar a vida, quem é a pessoa, quais são suas propostas, se ela já fazia algum tipo. Eu costumo dizer que político bom é aquele que já vem da ação social, né? Porque política é apostolado social. É você servir ao próximo, não é você ser idolatrado, não é o contrário. E o que a gente vê muito hoje no nosso Brasil é isso, é político virando celebridade. E não é isso que a gente quer. Você Político é tocou, Luana, num ponto aí, desculpe te interromper. Aqui na minha cidade, a gente tem um executivo reeleito, né? Só com mudança de vices. Uhum. E eu vejo algo que é uma coisa que eu abomino, que é o chamado político ratazano. O que é o político ratazano? Ele esteve ao lado do chefe do executivo, ele ganhou cargos para si e para os parentes, que isso é uma prática comum na política, a gente sabe disso. Não adianta a gente ser hipócrita, não é? Isso ocorre. E depois ele briga com o gestor, faz aquele espetáculo na rede social e vem fazer o vitimismo para os eleitores. Então, quando você fala em pesquisar histórico do candidato, isso é muito importante. Você ver as alianças passadas, com quem essa pessoa esteve do lado, com quem ela deu tapinha nas costas. Na época, ela se beneficiava, né, dos cargos ou de situações que lhe fariam bem. Depois acontece algo errado, ela pinta aquele político como o diabo no cenário da internet. A gente costuma dizer, né? Tem muita gente que é leão na internet e ao vivo vira gatinho. Né? Tem muita gente que é assim também. Né? Então, eu vejo muito isso em Nova Friburgo. Nós estamos aqui sobre o PL, né? Nós temos um gestor que veio do PL, é uma sigla bem forte, uma sigla que vem com tudo, né? Com uma estrutura financeira bem grande, como também a minha cidade permeia um pouco na esquerda, porque temos uma vereadora aqui, minha amiga, inclusive, não somos do mesmo partido, mas é minha amiga, que é bem atuante no PT. Então, é uma coisa que você cita, são siglas que vêm com tudo para essa campanha. Mas a gente também tem que entender que a internet tomou uma proporção de acessibilidade a muitas pessoas. E muita gente também procura a informação, e mesmo que não tenha coragem de se mostrar como nós duas estamos aqui, mas questiona em casa, pensa. Tudo eu acho que vai da boa comunicação, da clareza do seu posicionamento, de como você fala. Por isso, eu aplaudo e sempre incentivo que a mulher se posicione no cenário político. Porque quando a gente está ali, a gente traz muitas vozes conosco. Eu estou aqui hoje com você, você está representando muitas vozes daí de Maricá e eu muitas aqui de Nova Friburgo. E a gente necessita e vive a política a todo momento. Então, é muito importante a gente passar a pesquisar sobre isso e se inteirar nesse cenário. E momento candidata, Luana, momento lá na frente, passando pela terceira campanha, é isso? Vereadora, Não, candidata. não. Não cheguei a vir vereadora. Eu estava Sim, como desculpa. pré-candidata a É, vereadora, depois fui para vice-prefeita. corrigindo. Então, pela segunda campanha, vice, né? Vindo candidata ao executivo pela primeira vez, correto? Isso. E agora, lá na frente, a deputada estadual. Pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Novo, meu partido. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Novo. É um partido também que me acolheu muito na pessoa de Alexandre Popó. Na época, o Bruno Casuhiro estava conosco. O Luiz me receberam lá no diretório no Rio de Janeiro. Fui muito bem acolhido. O Partido Novo tem esse diferencial. Sim. Você se sente cada vez mais fortalecida e obstinada em se manter na política, em achar que é realmente importante ter cada vez mais mulheres e propagar a sororidade através do que você pretende, do que eu pretendo e outras que virão. Sim, claro, Cris. Assim, eu vejo a mulher na sociedade com um papel mais importante. Nós somos influenciadoras diretas
de toda uma sociedade. Nós criamos, nós educamos, nós preparamos e somos incentivadoras dentro do nosso lar. A gente consegue trazer a nossa visão para influenciar dentro dos nossos lares. Então, o que hoje muitos partidos estão tentando fazer ao tentar silenciar a mulher é acabar com o nosso protagonismo. E é um cenário, 2026, é um cenário que está favorável a isso. No Brasil, nós somos a maioria mulheres. E por que temos a maioria homens no poder? Né? Então, essa realidade precisa mudar. A gente não tem que ser mascota, a gente tem que ser protagonista dentro da política. Porque a mulher, ela foi criada para administrar, ela foi criada para... Ela tem essa maior sensibilidade para acolher, para entender melhor as questões de políticas públicas, não menosprezando o trabalho masculino na política, mas a mulher, ela tem esse diferencial, ela tem esse feeling, né, que a gente pode chamar de dom divino, né, que é agregar na sociedade através do acolhimento, através do conhecimento, através Da da sensibilidade. sensibilidade. Exatamente. Exatamente. Pensamos Então, juntas. assim, não são todas, né, mas a maioria. Sim. Infelizmente, quando eu passei por essa questão de crime de gênero, algumas mulheres que estavam do meu lado, por algum interesse político, algo que foi prometido, não sei, não posso afirmar, viraram testemunhas do acusado. Então, assim, muitas vezes quem precisa apoiar acaba atacando, seja por inveja, seja por querer o seu espaço. E nós temos que entender que quando uma mulher segura na mão da outra, a gente só tende a crescer, né? Que nós não somos competidoras. Nós temos que ser Aliadas. amigas, parceiras e incentivadoras umas às outras, Exatamente. para que a nossa sociedade mude. Olha, infelizmente estamos chegando no final. Passou rápido. Quero já deixar o convite no ar a você quando vier pré-candidata, puder falar, né? Falar dos seus projetos, da sua campanha. Venha nos visitar aqui em Friburgo. Será uma alegria imensa recebê-la aqui com a sua equipe. E eu quero lhe agradecer pela disponibilidade, pelo seu aceite nesse sábado. E vou deixar os minutos finais para as suas despedidas. E também divulgue aí seu Instagram. Verdade. Cris, para mim é uma honra estar participando do seu podcast. Obrigada pelo convite, obrigada pela consideração. Em breve a gente vai estar se conhecendo aí pessoalmente. Quero te dar um abraço, essa mulher guerreira, forte, firme no seu posicionamento, assim que a gente deve ser, mesmo diante de todos os obstáculos que a gente enfrenta no dia a dia. Né, com a educação dos nossos filhos, com reuniões de escolas, com os compromissos com o lar, né, com as nossas profissões, e a gente continua aí firme em prol de uma sociedade mais justa. Eu quero levantar a bandeira hoje da Síndrome de Down, deixando uma homenagem a esses seres tão especiais nas nossas vidas, na nossa sociedade. Dizer que inclusão não é só para PCD, tá? A inclusão social, eu costumo dizer que a qualquer momento da vida, qualquer pessoa, por mais saudável que esteja, por mais em forma que esteja, pode se tornar uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente luta pela inclusão social, a gente está lutando por todos, pela família no geral. E é isso, agradecer essa oportunidade e dizer que eu transformei o dia 21 de março não só como internacional da Síndrome de Down, mas também de luta pela Síndrome de Down, porque é a deficiência mais antiga do nosso país, mas que infelizmente ela hoje está sendo tratada como de uma forma muito negligenciada. E eu já ouvi de profissionais que síndrome de Down não é deficiência. E, assim, a gente vê a deficiência na qualificação dessas pessoas quando elas falam algo desse tipo. Então, continuo defendendo a bandeira da inclusão, que engloba saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, e engloba muitas coisas para que a gente consiga aí transformar a nossa sociedade cada vez mais. Eu sei e tenho a consciência de que isso não vai ser imediato, mas que em médio e longo prazo a gente consiga colher os resultados desse trabalho. Ok, muito obrigada. Um beijo daqui de Friburgo para você. Um abraço. Fique com Deus.
Tá bom, querida? Forte abraço, fica com Deus e lembrando, a família é prioridade.